Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês aqui hoje uma análise da discursiva da prova da Polícia Civil do Ceará. Questão discursiva aqui, nota 24.73, questão elaborada aqui, feita por mim na época da prova, né? Quase nota máxima aqui. Eu trouxe esse vídeo porque, tendo observado aqui que muitos alunos eles têm dificuldade em relação à discursiva, inclusive mandam mensagem para mim: Ronito, como foi que você fez para conseguir notas boas na discursiva da PCCE? Eu tenho um conhecimento do assunto, mas eu tenho muita dificuldade na hora de colocar isso no papel. Então a ideia desse vídeo, a ideia do canal aqui, Projeto Tiro Certo, justamente, teve um pequeno erro aqui, é justamente trazer dicas de prova, tanto da prova da Polícia Civil, como dicas de provas objetivas, discursivas das demais bancas ali. Então é um projeto aqui voltado para a área policial como um todo. E aí também vou trazer já discursivas da PCCE, tanto discursivas que na época da prova eu fiz, como discursivas novas ali, para que vocês possam estar tirando e perdendo esse medo, aprendendo a escrever realmente, a elaborar uma prova discursiva, uma resposta a uma prova discursiva que tem ali atendimento aos padrões da banca e ver que não é um bicho de sete cabeças. Com prática, com um pouco de paciência, de conhecimento e técnica, você consegue desenrolar a questão na hora da prova. Então, muita gente tem conhecimento dos assuntos, mas tem dificuldade de colocar no papel. E a ideia é justamente essa aqui, mostrar para vocês que dá para colocar no papel de forma tranquila, de forma com paciência e dá para tirar uma nota boa na prova. Então, vamos aqui à análise da nossa questão. Primeiro, a prova discursiva da PCCE, ela vale ali 100 pontos. São 4 questões que tem ali, cada uma valendo 25 pontos cada questão. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem um percentual mínimo de 60% na prova discursiva. Então, dos 100 pontos, o aluno deve tirar no mínimo 60 pontos. E aqui, pessoal, em cada discursiva serão analisados 3 aspectos. 2 aspectos, na verdade, e um tópico ali de apresentação e legibilidade. A apresentação e legibilidade vale ali 5 pontos. Aspecto 1, 10 pontos. Aspecto 2, 10 pontos. Com relação ao aspecto de apresentação e legibilidade, é justamente aqui a questão de escrita, ortografia, gramática, citação gráfica, concordância, então é mais em relação a isso. Aspecto 1 e aspecto 2 geralmente são itens A e item B sobre um fato concreto. Então, às vezes a banca cobra um fato concreto, às vezes ela pode pedir só para você discorrer sobre determinado assunto, conceituando, explicando, trazendo exemplos sobre aspectos 1 e aspecto 2, que serão itens A e B. A nossa questão de hoje é uma questão ali sobre legislação extravagante, juntamente ali até com um processo penal. Uma questão ali sobre a chamada lei de interceptação telefônica, em que a banca trouxe um caso concreto e pediu ali conhecimentos acerca da legalidade ou ilegalidade dos atos praticados. Mas poderia ter sido cobrado também questões de penal, como foram. Administrativo não teve cobrança na prova. Constitucional pode ser cobrado também, sim como específico. Então são as matérias do direito que são ali os objetos de cobrança da discursiva da PCCE. Na verdade, as discursivas, né, que são 4 questões com 25 pontos de validade cada uma. Então vamos aqui à nossa prova discursiva ali cobrada. Era a questão número 3 do cargo de escrivão de Polícia Civil, né, concurso ali 2021. A questão traz um fato concreto, vou ler o fato concreto aqui e depois, posteriormente, vou mostrar para vocês o que foi cobrado sobre cada uma dessas questões, como o aluno pode estar resolvendo, a base teórica e doutrinária em relação a isso e como eu escrevi e como foi pontuado pela banca. Então tudo isso vai ser analisado aqui posteriormente. Então vamos aqui à leitura do caso concreto. O delegado de polícia Gilson ele recebeu denúncia anônima de que Sandra, menor, estaria sendo abusada sexualmente por seu padrasto Henrique, na pequena e pacata cidade X, no interior do Ceará, onde Gilson estava lotado como delegado titular. Após diligenciar previamente a instalação do inquérito para confirmar a veracidade das informações, decidiu-se por instalá-lo, já que o teor da denúncia anônima foi confirmado, ou seja, após aliás diligências prévias, foi confirmado que possivelmente realmente estaria acontecendo esse crime contra a menor de idade Sandra. Ao saber de tal fato, a avó materna de Sandra, muito preocupada com a neta menor de idade, contrata o advogado e investigador particular Jorge, que acompanha as investigações. Observe, pessoal, que Jorge aqui ele é um advogado e investigador particular, ou seja, não é um policial ali. Não é um policial, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Ele é ali um investigador particular e advogado. Durante as investigações particulares, o advogado investigador Jorge, um amante de tecnologia, resolve, por sua responsabilidade, por sua conta e risco, gravar as ligações telefônicas de Henrique, a fim de obter provas de que o crime teria ocorrido
e poder repassá-las à sua cliente, surpreendendo-a com rapidez e inteligência ao realizar tais artifícios. O advogado investigador quis se mostrar ali prontamente como uma pessoa rápida, inteligente. Já a vítima Sandra, achando que as investigações policiais estariam demorando muito, imaginando contribuir para a resolução do caso, afinal, desde muito nova, sempre quis ser policial, resolve por conta própria gravar suas conversas ao telefone com o padrasto, a fim de confirmar, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de estupro de vulnerável. Pessoal, observe que há duas hipóteses, duas situações aqui distintas. O Henrique, investigador particular, ele na verdade não, né? Na verdade Jorge, investigador particular, desculpa, ele faz ali as gravações da Sandra com o seu padrasto. E há a situação em que Sandra, sendo vítima do crime aqui, ela faz também as gravações da sua conversa com o padrasto, na intentada criminosa, a fim de provar ali o que estava ocorrendo, o possível estupro de vulnerável, aqui como diz a questão, a ocorrência de estupro de vulnerável. Então vamos aqui ver o que a banca cobrou. A banca cobrou o seguinte: com base exclusivamente no que foi narrado acima e especificamente em relação às formas utilizadas por Jorge. Quem é Jorge? Jorge é o advogado / investigador particular, viu pessoal? Lembrando que é particular. Investigador. E quem é a Sandra? A Sandra, ela é ali a vítima. Vítima do possível crime ali de estupro. A banca pede para você justificar o seguinte: a gravação realizada pelo advogado Jorge, ela é legal? A gravação realizada por Sandra, ela é legal? Pessoal, aqui nós temos o seguinte: temos os chamados aspecto 1 e aqui na B temos o chamado aspecto 2, que tem lá no padrão da banca. Então vamos dizer aqui o que a banca quer, que você diga se a gravação realizada por Jorge ela é legal ou não, e se a gravação realizada por Sandra é legal ou não. Mas não basta dizer sim, dizer não. É preciso, é necessário que o candidato justifique a resposta. Lembrando que na prova da PCCE, as questões discursivas são respondidas ali com no mínimo 10 e com no máximo 15 linhas. Então fez menos de 10 linhas, por mais que esteja certa, a prova vai ser zerada, a questão vai ser zerada. E aí no máximo 15 linhas. Vamos trazer aqui a parte conceitual, para que vocês entendam a diferença entre interceptação, escuta e gravação, e aí configura ali a conduta de Jorge e também a conduta de Sandra em relação à questão. Interceptação telefônica consiste na captação da conversa por um terceiro, sem conhecimento de qualquer dos interlocutores. Então, aparentemente, o Jorge ele fez ali uma interceptação telefônica por sua conta e risco. O Jorge ali é o advogado / investigador particular. Porém, a interceptação telefônica ela necessita ali da chamada autorização judicial, ou seja, é necessário que haja ali uma autorização, uma ordem judicial autorizando que as conversas entre duas pessoas, por exemplo, sejam ali interceptadas. O exemplo aqui: agentes de polícia civil do Ceará, com autorização judicial, interceptam os telefones dos membros de uma ação criminosa, gravando os diálogos contidos por eles. Observe que aqui temos a figura de dois interlocutores, pelo menos, nenhum deles sabe que a conversa está sendo interceptada. E a figura também do interceptador, que no caso seria aqui a polícia. A escuta telefônica é outra situação, consiste na captação de conversas por um terceiro também. Assim como na interceptação, a escuta aqui, a captação das conversas é por um terceiro. Porém, nesse caso, há o consentimento de um deles. Ou seja, dos interlocutores, uma das duas pessoas que está conversando, consente e sabe que aquela conversa ela está sendo ali gravada, está sendo captada. Exemplo, no caso de um crime de extorsão mediante sequestro, quando a polícia instala equipamentos de escuta na casa do pai da vítima, consciência deste para conseguir captar contato do sequestrador com a família. Ou seja, o pai sabe e consente que haja ali essa escuta telefônica. Também necessita da chamada autorização judicial. E a gravação telefônica, quando um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, ou seja, um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, grava a conversa de ambos. Ou seja, aqui nós temos a figura somente de duas pessoas, os dois interlocutores, ao menos.
e um deles, sem o conhecimento do outro, ou seja, sem que o outro saiba da situação, ele grava a conversa que está acontecendo. É perfeitamente aplicável aqui a situação de Sandra. Porque a Sandra, a possível vítima do crime, ela grava ali as conversas com o seu padrasto. Então, ou seja, um dos interlocutores, Sandra, sem o conhecimento do outro, ou seja, do padrasto dela, grava as conversas a fim de provar ali o crime de estupro que estaria acontecendo contra ela. Exemplo, o jovem também grava a conversa telefônica, na qual o criminoso ameaça divulgar suas fotos íntimas, caso ela não pague ali certa quantia. Então aqui nós temos a figura somente de dois interlocutores ao menos, sendo que um deles grava a conversa. Diferentemente da interceptação e da escuta, que tem a figura do interceptador, que é uma pessoa que não está ali participando da interlocução dos diálogos. Então vamos já configurar aqui a situação de Sandra e a situação de Jorge. Jorge, aparentemente, ele realizou uma interceptação telefônica, se você analisar o caso. Porém, o problema é que a interceptação telefônica, ela exige ali a autorização judicial. E, em regra, é realizada ali pelos agentes de polícia. Então, a conduta ali de Jorge, ao por sua conta própria, gravar ali as conversas entre o padrasto e Sandra, aparentemente configura a interceptação telefônica, porém a interceptação telefônica ali sendo ela ilegal, uma vez que não há autorização judicial de início. E por que a conversa ali de Jorge não seria, a situação de Jorge, por exemplo, não seria uma escuta telefônica? Porque a escuta telefônica ela necessita do consentimento de um dos interlocutores, ou seja, seria do consentimento de Sandra ou do seu padrasto. Porém, a questão nada cita em relação a isso. Justamente por esse fato, na hora de resolver a prova, foi isso que eu imaginei. Como a questão não cita nada em relação ao consentimento, seja de Sandra, seja do padrasto, não se enquadraria na situação ali de escuta telefônica, uma vez que a escuta telefônica ela necessita do conhecimento, do consentimento de pelo menos um dos interlocutores do caso concreto. Então, pessoal, se voltarmos aqui na questão, já temos aqui meio que as respostas. A gravação realizada por Jorge, ela é legal? Resposta é o quê? Não, ela é ilegal. E a gravação realizada por Sandra, ela é legal ou ilegal? Pessoal, a gravação telefônica, como veremos na jurisprudência a seguir, ela é legal. A situação tanto de interceptação como de escuta, elas necessitam da chamada autorização judicial. Escuta necessita também da autorização judicial. Por outro lado, a gravação telefônica feita pela vítima ali para provar um ilícito que está sendo tentado ali contra ela, digamos assim, ela não necessita da autorização judicial. Ou seja, a autorização judicial ela é dispensável. Não necessita da autorização judicial. Então, voltando aqui ao caso concreto, a gravação realizada por Sandra, ela é legal, sim. Pronto, professor. Agora eu já tenho ali as respostas da minha discursiva, as respostas dos itens. Dizendo que a gravação realizada por Jorge, gravação que na verdade é uma interceptação, ela não é legal. Desculpa que o erro não é legal na verdade, ou seja, ela é ilegal. E a gravação realizada por Sandra, ela sim é legal. Trazendo mais uma informação sobre a jurisprudência aqui. De acordo com a jurisprudência tanto do STF como do STJ, a Lei 9.296, que é a chamada Lei de Interceptação Telefônica, se aplica tão somente à interceptação telefônica e à escuta telefônica, pois apenas nessas hipóteses há comunicação telefônica e a figura do terceiro interceptador. Assim, a gravação telefônica é válida, mesmo que tenha sido realizada sem autorização judicial. Só corroborando aqui as informações que eu trouxe anteriormente. Que tanto a interceptação telefônica como a escuta telefônicas têm a figura do terceiro interceptador e elas necessitam de autorização judicial, sendo que no caso da gravação telefônica, apenas a figura dos dois interlocutores, sendo que um deles grava a conversa sem que o outro saiba, não necessitando, portanto, de autorização judicial. E agora, professor, eu trouxe para vocês, alunos, a minha questão, como foi que eu discorri na hora da prova. Está aqui a forma da imagem em foto e tudo mais, mas eu trouxe ela já digitada com alguns destaques para que vocês percebam ali. De início também, já percebi, ó,
A prova, ela é no mínimo 10 linhas. Alguns alunos têm o pensamento de que é no mínimo 10 linhas e no máximo 15. Então, se eu escrever 15, a minha nota vai ser maior. Não necessariamente. A banca quer a resposta correta, fundamentada. Se você souber, digamos que simplificar a resposta e fundamentar ela claramente, é isso que o examinador quer, é isso que ele quer. Então, a questão foi quase nota máxima com 11 linhas apenas, sendo que aspecto 1 e aspecto 2 teve nota máxima. O desconto que teve aqui foi em relação à parte de ortografia, gramática e legibilidade por algum erro aqui em relação a isso, que não é o nosso foco agora. Nosso foco nesse momento é justamente o conteúdo aqui, que em relação ao conteúdo sim foi nota máxima. Então, vamos aqui analisar como foi que eu escrevi essa questão. Primeiro, o inicialmente aqui ele foi feito para introduzir o aspecto 1. O em segunda análise foi feito para introduzir o aspecto 2. Então a ideia aqui já é organizar o texto para que o examinador que vai corrigir a prova saiba ali sobre o que eu estou falando. Então inicialmente, em segunda análise, em segundo momento, ou de início, por exemplo. Então são todas palavras que fazem ali mostrar que você tem propriedade de escrever um texto, que você sabe organizar as ideias no texto. Então, isso também conta bastante em relação à leitura do organizador, do examinador da banca. Então vamos aqui ao item A. Perguntava o quê? Se a gravação realizada pelo advogado Jorge ela é legal. Então a gente já disse aqui, já levantou a hipótese e confirmou que ela é ilegal. E aí como organizar isso, como colocar isso no texto? Primeiro, vale destacar que a interceptação telefônica, por mais que a banca lá fale em gravação, nós concluímos aqui que era uma situação aqui de interceptação e não de gravação telefônica. Uma vez que o Jorge ali, o advogado, o investigador, ele era o terceiro que ouviu as conversas ali sem que, em tese, Sandra ou seu padrasto soubessem disso. Então, em tese, ali houve uma interceptação telefônica. Então, vamos lá. Inicialmente, vale destacar que a interceptação telefônica, em regra, está sujeita o quê? À reserva jurisdicional, ou seja, a autorização judicial, como foi levantado e discorrido aqui na explicação. A autorização judicial. Ou seja, somente pode ser realizada após prévia autorização judicial. Sendo assim, percebe-se que as gravações realizadas por Jorge, elas são o quê? São ilegais. Pois ele as fez por conta própria, sem amparo legal. Ademais, vale ressaltar que eventuais provas oriundas da gravação devem ser consideradas também ilegais. Se a conduta de Jorge, na verdade, foi ilegal, as provas oriundas da gravação colhidas por ele são também ilegais. Então, pessoal, perceba que como eu consegui simplificar, de certa forma, a resposta e mostrar que a ideia aqui, que a ilegalidade da prova de Jorge, ela é ali derivada de um erro, de um equívoco praticado por ele em relação à colheita de provas como um todo. Já que ele é advogado, ele é um terceiro aí que não é agente de polícia e também não teve ali autorização judicial. Então, tipo, a resposta é só o quê? A conduta do advogado, ela é ilegal. Por quê? Porque, no caso, ele praticou intenção telefônica, que está sujeita à reserva jurisdicional, ou seja, a autorização judicial, que não houve no caso, e tudo mais. Segunda análise aqui, letra B. A gravação realizada por Sandra, ela é legal? Nós levantamos lá no questionamento que sim. Nesse caso aqui, Sandra fez uma gravação telefônica, também chamada ali de gravação clandestina. Não é porque o nome seja gravação clandestina que seja uma gravação ilegal. Então nós dissemos o quê? Que sim, a gravação de Sandra ela é legal com base na análise do próprio texto doutrinário, com o próprio texto legal. E aí como colocar isso no papel? Em segunda análise, introduzindo aqui o aspecto 2, como eu falei anteriormente, a gravação ali realizada por Sandra, ela é considerada legal. Ok, respondeu o que o examinador queria. Justifique, pois, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a gravação realizada pela vítima de investida criminosa pode ser considerada válida, ainda que não haja autorização judicial. Diante dessa situação,
eventuais provas colhidas por Sandra são legais. Justamente justifiquei dizendo o quê? Que a gravação telefônica ali de Sandra como vítima do crime, ela é uma gravação que dispensa autorização judicial. Então, por isso que a gravação feita por ela é legal, diferentemente do que aconteceu feito por Jorge ali, que é um terceiro que nada tinha a ver com a interlocução do diálogo. Estou falando um pouco mais rápido, pessoal, porque o vídeo, digamos, vai ter um tempo um pouco limitado, mas já para vocês perceberem aqui que não há um bicho de sete cabeças. Você sabendo organizar as ideias e discorrer elas no texto de forma fundamentada, de forma coesa e coerente, você consegue tirar nota máxima com essas informações. Quais seriam as informações necessárias? Que Jorge realizou uma interceptação telefônica ilegal, que essa interceptação ela é ilegal, pronto, justificou, organizou isso, item 1 pontuado. B, a gravação realizada por Sandra, ela é legal? Sim, é legal, porque nesse caso aqui, tanto o STF como o STJ dizem ali que não necessita, por exemplo, da autorização judicial. Discorreu, fundamentou, pontuou também no item número 2. E agora eu trago para vocês aqui, digamos que o padrão de resposta trazido ali pela banca. Apresentou legibilidade, coerência, coesão, pontua até 5. Em relação ao item A, aspecto 1, dizer o quê? Se dissesse que o procedimento realizado por Jorge é ilegal, o aluno pontuava ali 2,5 pontos, sendo que o total é 10. Dizer que trata de intenção telefônica, em que o terceiro Jorge grava a conversa sem conhecimento desse, por irregular do quê? Ausência de autorização judicial para realizar essa interceptação, por exemplo, marcou a validade do ato como prova do processo. Então, na verdade é o seguinte, dizer que é ilegal 2,5. Falei, se vocês observarem anteriormente, eu falei que a interceptação sim era ilegal. Por Jorge era legal. Depois, falei aqui que era um caso de interceptação telefônica e não gravação, tendo em vista lá os critérios doutrinários, aquela questão de classificação de interceptação e gravação, a diferença disso. Trouxe isso, mais 2,5 pontos. Por mais que a questão falasse ali em interceptação telefônica, de gravação, na verdade, o item A aqui, ó, disse que a gravação, mas eu já deixei claro no texto legal, no texto da questão, na resolução, que era um caso ali de interceptação telefônica. Então, dizer que era interceptação telefônica também pontuava aqui com 2,5 pontos. Se analisarmos aqui, a gente já tem 5 pontos. E qual seria os outros 5 pontos? Falar aqui que é justamente que essa causa da ausência de autorização judicial macula a validade do material interceptado como prova do processo. Então, seria mais 5 pontos, totalizando aqui os 10 pontos da questão. Vamos aqui em relação ao item 2. Dizer que o aspecto realizado ali por Sandra é legal, que a situação da gravação realizada por Sandra ela é legal, pontuava ali 2,5 pontos. Professor, mostra lá na questão onde foi que você falou isso. Aqui, a gravação realizada por Sandra ela é considerada legal. Então, 2,5 pontos. Segundo análise aqui, em relação à pontuação, trata-se de um procedimento denominado de gravação telefônica. A gravação realizada por Sandra ali é chamada de gravação telefônica. Alguns doutrinadores chamam ali de gravação clandestina, também 2,5 pontos. E dizer que esse procedimento configura interceptação telefônica, esse distrito, que não está sujeito à lei, ou seja, não necessita de autorização judicial, também configuraria ali os 5 pontos. Pessoal, não precisa colocar tal qual está aqui no padrão de resposta da banca, mas colocar no mesmo sentido, na mesma análise aqui do que o examinador quis cobrar. E por fim, eu trago aqui vocês a minha análise aqui da banca em relação à minha prova. O que valia, na questão número 3 ali de escrivão, qual a validade ali em relação às pontuações, valia no torno ali de 25 pontos total. Aspecto 1, como eu já mostrei, 5 pontos, e aspecto de legibilidade e apresentação, 5 pontos na verdade. Aspecto 1, 10 pontos, aspecto 2, também 10 pontos. E aqui está a questão da análise. Escrevi 11 linhas, tinha um erro ali, a banca levantou um erro de aspectos microestruturais.
e também 2 erros ali do tipo 1, que tem na hora de dar da prova. Resultado, nota da questão 24,73, ou seja, quase nota máxima. Atendeu os padrões da banca ali, do que foi cobrado em relação ao assunto teórico, assunto prático, possivelmente a nota vai ser muito boa. Então, se eu colocasse, por exemplo, que a conduta lá de Jorge era legal, que não necessitava de autorização judicial, possivelmente teria zerado aqui o aspecto A, que seria o aspecto 1 aqui da questão. Como eu coloquei que é ilegal, que nesse caso necessitaria de autorização judicial e tudo mais, a banca considera certo e tudo mais, bateu certinho com o padrão de resposta, bateu certinho ali em relação à nota 24,73. Então é isso, pessoal. Falei um pouco mais rápido, estou aprendendo um pouco a utilizar aqui, digamos, aquela questão dos vídeos, gravações e tudo mais. Espero ter ajudado, ter contribuído aí com vocês em relação à discursiva da PCCE. Já deixo claro que podem seguir ali o Concurseiro Ronildo, né, no Instagram ali. Eu sempre estou postando muitas publicações em relação a provas de concurso, a dicas de prova e tudo mais. As pessoas me perguntam às vezes no direct algumas informações sobre o concurso, eu estou ali respondendo. Então deixe lá, fica o convite a vocês seguirem aí lá no Instagram e também se inscrever aí no canal da Projeto Tiro Certo, esse projeto que a gente está encarando aí e que certamente fará sucesso no futuro, que vai ajudar muitos alunos a serem aprovados. Então é isso, pessoal. Até mais, até a próxima. Tamo junto. Tchau.